E a palestra tem o intuito de fazer propaganda para os alunos, para que eles aprofundem mais nesse tema, e para isso vocês contam, aí, principalmente aí na Paraíba, com vários colegas que podem continuar a explorar esse assunto e direcionar para mais variadas áreas. A Miriam, o Aurélio, na parte de álgebra comutativa, vocês podem conversar com o Cleto, Jaqueline, Lisandro também, Roberto. Então, vocês estão bem servidos. Mas, como eu comentei, não vamos ter resultados profundos. E, no máximo, divulgar um ou outro resultado para que a gente chegue numa determinada linha divisória, que dali para diante vocês possam percorrer esse estudo de curvas analíticas, que a mim me cativa muito. Bom, e qual o aspecto, né? Tem vários aspectos de curvas analíticas que a gente pode focar. Eu vou focar o aspecto que nós matemáticos adoramos de fazer, né? O que a gente adora fazer? A gente adora classificar os objetos. Essas fotos, por exemplo, são de brinquedos que meus filhos tinham desde cedo, e é incrível, né? Nato isso do ser humano. Você tem determinados objetos, sem você comentar nada, você começa a querer agrupar de acordo com as suas particularidades, suas propriedades em comum. E era bonito de ver isso, as crianças fazendo isso também com esses brinquedinhos. Então, o meu foco aqui é o foco de tentar fazer algo parecido. É classificar esses objetos que nós vamos introduzir daqui a pouco, que são as curvas analíticas planas. E quando a gente vai classificar, como eu comentei, a gente tem algumas propriedades que a gente quer levar em consideração. E isso se traduz muito bem em matemática quando a gente trabalha com relações de equivalência. Só para recordar, e para servir de inspiração, no método que a gente vai desenvolver, vamos considerar um caso que todos conhecem, o caso de matrizes ou de transformações lineares, que a gente está acostumado a fazer isso em um curso básico de álgebra linear. Digamos que a gente tem matrizes, não vou complicar a nossa vida, 2 por 2, entradas complexas, estamos no céu, né? E a gente vai considerar a relação de similaridade, né? As duas matrizes vão ser equivalentes. Se eu tiver uma matriz invertível, onde uma é obtida pela outra através dessa multiplicação, um P e P a menos 1 do outro lado. É a relação que a gente conhece, está acostumado, e que aqui o 2 por 2 é só para colocar uns exemplos na minha transparência, mas a gente faz isso matriz N por N, ou equivalentemente, a gente está trabalhando com transformações lineares associadas, se a gente quiser. Uma das coisas que a gente faz, na hora de tentar classificar, além de termos a relação de equivalência, né, que vai tentar identificar ou agrupar os objetos de acordo com as propriedades que nós estamos interessados, algo que a gente faz em matemática é tentar encontrar propriedades comuns a cada classe de equivalência, que eu vou chamar, e que em geral é chamado de invariante. Uma propriedade, um objeto, um número, algo é invariante se ele se mantém o mesmo na classe de equivalência. No caso de matrizes, só para tentar servir de inspiração, algo que nós temos que é invariante, por exemplo, com respeito a esta relação de equivalência, os polinômios característicos associados a cada uma das matrizes. Duas matrizes que são equivalentes aqui em cima, dada dessa maneira, elas possuem o mesmo polinômio característico. Mas isso não basta para diferenciar totalmente matrizes 2 por 2, por exemplo, apenas olhando para o polinômio característico. Em geral, o que a gente faz depois é começar a agregar, a estratificar o nosso problema. E, por exemplo, nesse caso, algo que a gente faz, em geral, é considerar depois as possibilidades do polinômio minimal associado à matriz. Bom, e aí a gente tem, no caso 2 por 2, temos uma maneira de fechar a classificação. Se o polinômio característico tem duas raízes, então o minimal também tem, então a gente consegue encontrar uma matriz invertível de modo que qualquer matriz que tem o polinômio característico dessa maneira é equivalente a uma matriz diagonal dessa forma. Mas se o polinômio característico, por exemplo, tem uma raiz dupla, então o minimal pode ter duas possibilidades, pode coincidir com o característico, e então nós temos a matriz, ela é equivalente a esta, ou então o minimal pode ser uma raiz simples,
e o polinômio e a matriz é equivalente a dada dessa maneira. Isso é algo que a gente já faz em álgebra linear, isso tem um objetivo exclusivo, não vai ser isso que eu vou trabalhar no nosso encontro de hoje, é apenas para motivar o que a gente faz. A gente tem os objetos, a gente define o que nos interessa de acordo com o que nós queremos agrupar, nossa relação de equivalência, e buscamos algo que é facilmente computável, como o caso do polinômio característico, de modo a poder já separar classes e estratificamos essas classes de modo a poder dar possibilidades para o nosso objeto. Se aqui estivéssemos trabalhando com matriz de ordem maior, só o característico minimal não resolve, mas ele dá possibilidades. A gente vai acabar obtendo as formas canônicas de Jordan. Tá? Bom, mas não serão esses os objetos. O que eu quero tratar dos objetos que me interessam são exatamente as curvas analíticas planas, e, para mim, elas vêm de um casamento muito especial, que a área em que elas estão inseridas acontece, que é o casamento da álgebra com a geometria. E aí nós temos lá a geometria algébrica, que cuida, por exemplo, desse tipo de objetos. E é esse o enfoque que eu vou trabalhar. Não é a geometria algébrica clássica, mas é a geometria algébrica onde esses objetos vão estar inseridos. Bom, vamos começar de fato, senão a gente não chega no nosso objetivo, a apresentar os atores dessa nossa peça. Vamos começar com uma curva algébrica plana, que acho que seria o mais natural que a gente considerasse. E a curva algébrica plana, para nós, vão ser pares de pontos em C2 que anulam um polinômio. Isso é uma curva algébrica plana. E o fato de estar trabalhando com os complexos é justamente para eu não me preocupar com certos casos que eu queria evitar, que não definiriam exatamente uma curva, que poderia acontecer se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com os reais. Se o meu polinômio fosse x quadrado, y quadrado, pares de pontos que anulam essa equação não dariam nada a não ser o ponto 0, 0. Então, aí sim, se eu vou para os complexos, eu tenho um pouco mais de liberdade, eu estou trabalhando com um polinômio não constante, né? Então, aí eu tenho possibilidade de realmente definir uma curva. Sobre os complexos, a gente pode fatorar esse polinômio, e eu tenho agora dois conjuntos, dados justamente pelos zeros de cada um desses, duas retas, nesse caso seria. Então, por isso que eu vou trabalhar com os complexos, né? Então, os complexos, na verdade, eles são muito mais realizáveis do que os reais. Trabalhar com os reais é muito complexo. Tá? E aqui está uma maneira de, inclusive, parametrizar esse conjunto de pontos, e a gente visualiza realmente que basta um parâmetro para descrever todo o meu objeto. Ou seja, eu vou ter realmente curvas dentro de C2. É claro que com isso a gente vai perder um pouquinho a maneira de visualizar, né? Eu não vou conseguir, de fato, visualizar os meus objetos. A gente pode tentar até dar uns exemplos, um traço real, para confortar um pouco a nossa mente, mas não vai traduzir a realidade. Então, por exemplo, no nosso caso específico, ao invés de trabalhar com toda a curva, eu vou estar interessado em trabalhar com o aspecto local. O que acontece com uma curva plana na vizinhança de um ponto? Então, vamos começar a distinguir dois casos que podem ocorrer. O que nós temos, que nós chamamos de ponto regular, que é quando você pega aquela equação polinomial da curva algébrica e uma das derivadas no ponto não se anula, ou o caso singular, quando as duas derivadas simultaneamente se anulam. Quando nós tivermos, por exemplo, no caso, escolher um ponto e as derivadas da curva, da equação que define a curva, uma ou a outra não for identicamente, não se anular, então, localmente, a geometria diferencial descreve muito bem o comportamento. Então, eu não vou estar interessado no comportamento da curva regular. Se você tomar um ponto onde você não tem problema do anulamento das derivadas, está tudo bem. Então, seria um traço apenas para confortar a nossa visão de uma curva em que eu não tenho problema, posso definir retas tangentes, no fundo é isso, sem problema.
E aqui eu teria pontos em que eu teria problema, teria o anulamento das derivadas. Então, é nesse aspecto que eu vou estar interessado, é trabalhar do ponto de vista local, numa vizinhança de um ponto, e eu queria tentar entender o comportamento da minha curva numa pequena vizinhança deste ponto. Este é o interesse que eu vou focar nesta palestra. E, sem perda de generalidade, a gente pode fazer uma translação, se for o caso. Para facilitar, eu vou escolher que o ponto singular, no caso, seja a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, esse vai ser as nossas primeiras convenções que a gente vai fazer. Bom, em singularidade, a particularidade dela é justamente que ela se destoa do comportamento geral do teu objeto. É por isso que a gente vai focar uma determinada singularidade e tentar entender o que ela tem de diferente dos outros pontos, como eu posso descrever, como eu posso entender melhor, numa vizinhança desse ponto, o que acontece com a nossa curva algébrica, ok? Então, aí dá para vender bastante o peixe, dá para dizer, olha, tudo começou com uma singularidade, né? O Big Bang começou com a singularidade, né? Então, esse é o objetivo dessa palestra, focar uma curva, um ponto singular e tentar entender como se descreve a nossa curva. Bom, para isso, eu sei que o nome não é muito bom nessa época de pandemia, né? Falar em germes de curva, mas nesse caso aqui a gente está tudo bem, está protegido, esses são germes saudáveis para a gente, né? E o que é que eu vou estar interessado em trabalhar com minhas curvas? Quais são as propriedades, como é que eu vou identificar as curvas? E trabalhar com germes de curvas planas vão ser, na verdade, as nossas primeiras classes de equivalências que nós vamos estar interessados. Intuitivamente, a ideia é, eu tenho duas curvas e eu vou identificá-las, então vou considerá-las a mesma, se no ponto singular que eu estiver analisando, existir uma vizinhança em que as duas curvas coincidem. Um desenho, por exemplo, essas duas curvas aqui, tem um ponto singular, eu só desenho um pedaço delas, e numa pequena vizinhança, as duas curvas são idênticas, praticamente as mesmas. Não estou interessado no que acontece fora de uma vizinhança. Fora de uma vizinhança, pode acontecer de tudo. Eu estou interessado apenas se elas coincidirem numa pequena vizinhança, eu identifico, como o meu estudo é local, então eu estou trabalhando com o que nós chamamos de germes de curva. É esse o comportamento que eu quero focar. Então, fora de uma pequena vizinhança, não estou interessado se ela tem outras singularidades, não. Quero só focar esse ponto de vista. A gente poderia tentar colocar do ponto de vista matemático, justamente dizer que a gente está identificando, as nossas curvas são... Aqui eu vou até usar aquelas quase que elas são iguais, se elas coincidirem em uma vizinhança. Então, se eu tiver um aberto, aonde nesse aberto o que acontece com uma é exatamente o que acontece com outra. Muitas coisas aqui, gente, eu vou usar uma linguagem bem informal, tá? Vou usar a intuição, que o objetivo, como eu comentei, é tentar mostrar, tentar comentar sobre a teoria, e não colocar toda a linguagem mais formal e precisa. Então, me desculpem que eu vou usar essa linguagem mais próxima do cotidiano. Primeiro aspecto que a gente pode levar em consideração quando a gente quer distinguir, classificar uma curva de outra, é o caráter redutível ou irredutível da curva. Para ilustrar, se eu considerasse curvas dadas por zeros desses dois polinômios, e fosse olhar para o traço real, por exemplo, eu teria uma situação parecida com esta. Nós chamamos de uma cúspide, e aqui o que eu teria é como se fosse um ponto singular ordinário. Do ponto de vista de equações polinomiais, esses dois polinômios, eles são ambos irredutíveis. Como polinômios,
não posso fatorá-los como produto de polinômios de grau menor. No entanto, se a gente está interessado no aspecto local de um ponto que é singular, nesse ponto ou nesse ponto, se você esquecer todo o restante da curva, a gente pode perder esse aspecto algébrico trabalhando com as equações, quando você tem uma situação, por exemplo, como esta. Se eu tenho esse ponto parecido com este, e estou interessado apenas no que acontece com a vizinhança local, esquece o que acontece fora. Eu poderia ter, por exemplo, alguém poderia argumentar, é a mesma curva, ela passa aqui, volta, ou então, na verdade, eu tenho dois ramos de curvas que elas se interceptam nesse ponto. Do ponto de vista só numa pequena vizinhança, a situação é a mesma. Então, do ponto de vista local, o que eu vejo, o que a gente sente, digamos, o vejo aqui entre aspas, né? Nós estamos em C2. Seria um comportamento que eu teria dois ramos, duas componentes passando no ponto singular nessa vizinhança. E isso, por exemplo, se eu estiver trabalhando com esse polinômio, que tem exatamente esse comportamento, eu não consigo extrair da equação polinomial associada à curva. E na geometria algébrica, uma das coisas que nós queremos é abrir mão de microscópios ou de telescópios, ou seja, eu não preciso ter um mecanismo para visualizar coisa muito pequena ou muito grande, mas eu queria poder ler essa situação, esse comportamento, utilizando as equações dos objetos. Então, o primeiro ponto que a gente observa é que é natural definir curvas através de polinômios, mas esse primeiro caráter irredutível ou redutível, eu não estou conseguindo capturar pela redutibilidade ou irredutibilidade das equações vistas como polinômios. Tá? Então, isso a gente pode contornar um pouquinho se a gente ampliar o nosso universo. Ao invés de trabalhar com as nossas equações definindo nossas curvas polinomiais, a gente poderia, que é o caso, por exemplo, daquela situação, a gente poderia trabalhar com séries de potência, e como séries de potência, esta equação, sim, se fatora como produto dessas duas séries de potência, que são convergentes na vizinhança da origem, e que se a gente for analisar, né, os termos iniciais, inclusive, elas começam a descrever justamente o comportamento do que a gente tinha visto, parecido com aquelas duas retinhas que passavam, que se cruzavam. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver, que a gente pode fazer, é estender o nosso universo para capturar essa informação do caráter redutível ou não, e ao invés de trabalhar com uma curva algébrica dada por uma equação polinomial, eu vou considerar que o que a gente está trabalhando é com uma curva definida por uma equação, por zeros de uma equação, mas dada por uma série convergente na vizinhança da singularidade, nós estamos assumindo que seja 0, 0. Ou seja, nós estamos trabalhando com, isso para mim é uma curva analítica plana. Aí eu vou denotar por esse símbolo o anel de séries de potência convergente numa vizinhança da origem. Ok, então, esse é o que a gente está considerando, então, lembrando que é uma curva, mas eu estou interessado como germes de curva, então, o que acontece numa pequena vizinhança da origem. Bom, e aí o primeiro passo é, o que você quer fazer com as duas curvas, né? Você quer classificar de que ponto de vista? E eu vou estar trabalhando, no primeiro momento, para não ficar muito geral, vou considerar apenas quando a nossa curva é irredutível. E irredutível aqui significa o irredutível do ponto de vista série de potências. Então, este caso eu não vou estar abordando no primeiro momento, ok? Só curvas que são dadas por uma série de potência convergente e irredutível. E a relação de equivalência que a gente pode impor e começar a se perguntar é, já que o nosso germe de curva, nossas curvas, elas são conjuntos de pontos, né, em C2, algo que a gente podia fazer é verificar se eu posso deformar um conjunto desse no outro.
Ou seja, eu posso pensar em homeomorfismos, eu posso tentar em classificar do ponto de vista topológico as minhas curvas. Tem duas maneiras de fazer. Uma é a maneira fácil e a outra é a que a gente vai fazer. A maneira fácil é quando você considera a equivalência topológica não como germes, não se preocupando do ponto de vista local. Se você não tiver com essa preocupação, então, por exemplo, essas três curvinhas aqui, se você pegar a vizinhança de um ponto, embora nessa não tenha um ponto singular, é fácil de nos convencer, embora o desenho aqui, o objetivo é só satisfazer nossa curiosidade mental, é fácil de nos convencer que você consegue, por um homeomorfismo, esticar todos esses pedacinhos aqui, e todos eles, então, seria, do ponto de vista, usando um homeomorfismo do ambiente todo, eles seriam todos homeomorfos. Eu poderia falar assim, olha, são todos equivalentes do ponto de vista, usando homeomorfismos. Só que o que a gente quer fazer é focar uma vizinhança, a gente está trabalhando com germes. Então, nesse sentido, a equivalência que a gente vai estar interessado não é essa que nos diz que, do ponto de vista com homeomorfismos do ambiente, eu posso identificar todas elas. Eu estou interessado no que nós chamamos de equivalência topológica local, e ela é dada mais precisamente do seguinte modo. Nós fizemos que duas curvas, uma dada por uma série de potências, F e outra G, elas são topologicamente equivalentes a a equivalência que eu estou interessado. Se existir um homeomorfismo, então psi para mim denota um homeomorfismo, e vizinhança da singularidade de uma delas, V, uma vizinhança da singularidade da outra curva, U, de modo que o homeomorfismo leva uma vizinhança na outra e leva a interseção da curva com a outra vizinhança. É uma coisa mais rígida. Não é só deformar uma curva na outra. Eu estou pedindo para que leve uma vizinhança na outra e leve também a interseção de uma na interseção de outra. Esta é a equivalência topológica que eu estou interessado. Quando esse homeomorfismo, se ele for um pouco mais, ele for um isomorfismo analítico, então eu digo que as minhas curvas, elas são analiticamente equivalentes. Essas são as equivalências que nós estamos interessados nesta palestra, que eu vou abordar com vocês. O primeiro alerta que eu tenho que comentar é que não vai dar para fazer as coisas com todos os detalhes, então eu vou esconder muita, mas muita coisa debaixo do tapete. Então, os colegas da Paraíba e tudo mais, depois eles estão ali à disposição, certamente. Tem muitos que são especialistas nessa parte topológica, de links e tudo mais. Então, os alunos que estiverem interessados podem me escrever, podem pegar o e-mail com o Alan, por exemplo, eu dou um feedback, ou então pode procurar os professores daí da Paraíba, que certamente estarão bem assistidos. Então, eu vou esconder muita coisa debaixo do tapete, há muitos resultados profundos, que a gente vai fazer um mero desenho para tentar entender, né, para tentar capturar a ideia e para a gente prosseguir, para ver aonde que isso vai nos levar. Bom, a primeira grande contribuição que nós temos para esta equivalência topológica, eu acredito a Milnor, que trabalhou com aspectos locais, com fibração e tudo mais, e ele reduziu o nosso problema a uma situação muito interessante, que é a seguinte. Então, agora a gente vai ter que pegar um óculos que vai permitir visualizar R4, que é C2, visto como R4, mas esse nosso óculos, ele vai converter o nosso R4, ou seja, o C2, para R3. Vou tentar desenhar aqui, e ainda projetei em R2. Então, os desenhos aqui, a ideia é tentar representar um objeto em C2, que são as nossas curvas analíticas, ok? Mas apenas para tentar dar uma ideia. Como curva tem codimensão 1,
ok? Em C2. Então, aqui eu optei, já que a gente está estou desenhando o nosso R4 como se fosse algo espacial, a curva tem codimensão 1, então seria algo nesse sentido, tipo um chapéu de saci com a singularidade na origem. Essa seria a curva. Estou pegando uma bolinha em C2, tá? Então, eu estou identificando, estou tentando aqui representar essa bolinha aqui, indicaria uma bola em C2, em R4, e o que a gente tem, então, é essa interseção, da nossa curva com a bolinha, tá? Essa casquinha que a gente chama de link, tá? da curva. E a primeira fato importante é que, bom, aqui já tem um monte de sujeira, porque Milnor mostrou que a gente pode ir diminuindo a nossa bolinha de modo que garantimos que exista um raio suficientemente pequeno, de modo que essa bolinha, ela intercepte transversalmente a nossa curva. Então, esses resultados profundos eu vou pular, vou saltar, e vamos tentar só entender a ideia. Então, a primeira coisa que nós temos, uma redução importante, que a gente chama de redução ao cone, que eu acredito a Milnor, é que, se você está interessado em estudar o par bola, né, bolinha e a curva, então, bolinha e a curva, isto, entender do ponto de vista topológico, é o mesmo que entender o que se passa na bolinha e no cone que você obtém através da interseção da sua curva com a casquinha, com a esfera, né, e com ponto base na origem. Então, esse é o que eu chamo de cone, tá? O cone da curva, com base na interseção da curva com a esfera, e vértice na origem da minha esfera. Então, Milnor mostrou que entender do ponto de vista topológico essa situação é o mesmo que entender o par bola e o cone sobre a interseção. A gente também consegue determinar que o tipo topológico da bola e do cone sobre essa interseção, ela é totalmente descrita pela topologia da casquinha, da esfera e da interseção da esfera com a nossa curva. Então, se entendermos bem o que acontece a curva com a esfera, então eu estou entendendo bem do ponto de vista topológico a minha curva. A interseção da curva com a esfera é o que a gente chama de link. Então, um passo importante seria entender que objeto é esse. O que nos dá a curva interseção com a esfera. Para isso, lembra que a gente está em R4, vamos tentar realmente enxergar agora o nosso objeto. Nós podemos escolher um ponto fora da curva, que esteja na nossa esfera, e podemos aplicar a projeção estereográfica, né, desse objeto, como a gente estava em R4, né, quando eu fizer a projeção estereográfica, eu vou conseguir projetar em R3, e aí o desenho vai estar mais próximo da realidade. E do ponto de vista topológico, exceto a gente evita um dos pontos da curva, eu vou ter a descrição da topologia muito bem realizada. Então, sei lá, vamos pegar o Polo Norte, que aqui no Polo Norte está fora da nossa curva, e vamos fazer a projeção estereográfica. Então, eu vou cair em R3. E aí, então, eu tenho que, localmente, o meu link, eu consigo descrever, ele é homeomorfo a um objeto que está ali dentro de R3. E que objeto é esse? É o que nós chamamos de notórico. Tá? Então, tenho a interseção da minha curva com a esfera, fiz a projeção estereográfica, caí, aqui eu desenhei um plano, mas lembra que a gente está com o nosso óculos de enxergar uma dimensão a menos, então, na verdade, a gente está em R3, esse objeto, oriundo da projeção estereográfica, é o que nós chamamos de um notórico. E entender a topologia da curva seria entender esse notórico. Dito de outro modo, classificar as nossas curvas planas seria classificar os notóricos. Tá? Então, esse objeto, que eu vou chamar de KF, é justamente a projeção, né, da nossa curva com a esfera, é o que nós chamamos de notórico iterado. E que figura
de fato, é esta, né? Agora está em R3, agora a gente poderia visualizar. É justamente o que o nome passa. Você pega um nó em cima de um toro, de uma rosquinha. É o que está aqui. Eu tenho um toro, e um nó tórico é você fazer uma S1 sobre essa rosquinha. É um nozinho mais simples que eu coloquei aqui, ok? Que a gente pode dar uma engrossadinha e enxergar dessa maneira. Acho que aqui a luminosidade, a projeção não ficou bom, mas a gente pode engrossar um pouco mais e enxergar. Esta aqui é uma figura, uma das mais simples, que aparece quando você fizer esse tipo de projeção. Isso é um nó tórico. Só que as figuras que vêm de uma curva plana é muito mais complexas do que uma figurazinha como essa. O que nós temos, na verdade, é um nó tórico iterado. E o que é isso? Bom, primeiro vamos entender o que é o que nós chamamos de tipo de um nó. Eu digo que um nó tórico é do tipo N1, M1. N1 e M1 são pares de números inteiros. Tá? N1 e M1 é o tipo de um nó, se ele dá N1 voltas enrolando, espiralando no toro, no sentido do equador, tá? E N1 vezes se ele dá no sentido do meridiano. Eu fiz ao contrário, né? Se ele dá N1 vezes no sentido do meridiano e N1 vezes no sentido do equador. Esse par, N1, M1, ele conta justamente isso. Quantas voltas você passou a partir desse ponto? Vai enrolando no toro, passou uma vez ali por baixo, deu outra volta até emendar. Então, ele acabou dando 2 voltas num sentido, ou mais, N1 voltas, e N1 voltas no outro sentido. Isso é o tipo de um nó tórico simples, um nó tórico simples. E aí você tem figurinhas que você pode fazer no Maple ou em vários outros programas, muito belas de nó tóricos. Aqui a gente tem um nó tórico, dá para tentar, inclusive, visualizar o toro ali no meio, né? E você tem a quantidade de voltas que determina justamente o tipo de um nó. Espiral, a quantidade de vezes no sentido meridional e uma outra quantidade de vezes no sentido equatorial. Né? O que é um nó tórico iterado? Um nó tórico iterado é um nó de tipo N1, M1, N2, M2, N3, N3, de vários tipos. E como ele é feito? Ele é feito mais ou menos assim, a ideia. Eu pego um toro, e nesse toro eu marco um nó do tipo N1, M1. Então, eu tenho uma figurinha daquele jeito. Abandono o toro. Esse nó que você espiralou, ele é também uma S1 espiralada nesse toro. Então, considera uma vizinhança tubular. Então, você engordou essa S1, virou um toro deformado. Nesse toro, você faz um nó tórico de tipo N2, N2. E vai procedendo. Aí abandona, pega esse novo que está mais espiralado, considera uma vizinhança tubular, então você teria um toro, e marca em cima desse toro um novo nó tórico, e assim por diante. Aqui tem uma figura para tentar ilustrar um pedaço disso. Você pega um nó tórico, você desenha um nó tórico de tipo N1, M1, né, considera uma vizinhança tubular, em cima dele você marca um outro nó tórico, e assim por diante. Veja que, embora nós estejamos agora em R3, ainda é difícil de visualizar esses objetos. Né? O fato é que Brauner, Zariski e Bugot, há um século atrás, eles conseguiram caracterizar do ponto de vista topológico, local, invariantes discretos, numéricos, para o tipo topológico da curva. E o que eles determinaram foi que 2 curvas são topologicamente equivalentes se e somente se os nó tóricos associados têm o mesmo tipo. Então, agora a gente abandonou um pouco a geometria do problema, e o problema agora passa em uma maneira de poder calcular os tipos dos nó tóricos, ou que a gente chama desses pares que caracterizam a topologia, os pares característicos.
E como é feito isso? Dá para fazer a partir da equação da minha curva, porque esse é o objetivo, trabalhar com a equação da curva. Então, vamos melhorar um pouco primeiro? Primeiro é que a gente tem uma maneira inteligente de melhorar a nossa equação da curva. Se você tiver uma série de potências, com uma certa multiplicidade, sempre podemos fazer uma mudança de coordenadas. Mudança de coordenadas, para mim, é um isomorfismo analítico que mantém a classe analítica, em particular, vai manter a classe topológica da nossa curva, de modo a equação, a obter uma curva equivalente à inicial, mas que a equação da curva seja um pouco mais fácil, seja mais tratável. Ao invés de uma série de potências em duas variáveis, eu posso, através de mudanças de coordenadas, encontrar uma outra curva equivalente à primeira e que seja dada por um polinômio em uma variável com coeficientes séries de potência em outra. Bom, isso quem nos deu de presente foi o Weierstrass, usando, por exemplo, o teorema de preparação de Weierstrass. Então, a gente pode trabalhar com uma equação polinomial em uma variável e série de potência em outras. Como descrever a curva? É descrever o conjunto de zeros da nossa f. Agora, então, nós estamos no problema mais algébrico. Descrever a curva seria descrever os zeros deste polinômio em y. E dá para fazer isso. Primeiro, lembremos que tem algumas situações que a gente sabe fazer isso num curso de análise bem tranquilo. Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma curva que é regular, lembra que regular é uma das duas variáveis das derivadas parciais não se anula no ponto? A gente sabe o teorema da função implícita, por exemplo, que se a derivada com respeito a y no ponto zero não se anular, eu posso expressar, né, a equação da minha curva em função da primeira variável. Então, isso nos dá uma maneira, inclusive, de descrever os pontos que anulam a curva através de, você pode atribuir qualquer valor para um parâmetro e a outra coordenada está em função desse parâmetro. É o que nós chamamos de uma parametrização. Isso a gente sabe fazer no caso de uma curva regular. No caso de curvas que não são regulares, que são singulares, Newton, embora não trabalhasse com os aspectos analíticos, ele também dá uma contribuição para isso. Numa carta de 1600 e alguma coisa para Oldenburg, ele apresenta um método, usando o que hoje nós chamamos de polígono de Newton, que permite você descrever raízes de uma equação polinomial como nós temos agora, obtida depois do teorema de preparação de Weierstrass. E o que a gente obtém é que agora você pode descrever a segunda variável em termos da primeira. O grande problema é que não vai ser em termos de um polinômio, não vai ser em termos de uma série de potências e com expoentes fracionários. A Newton dava um método para a gente fazer isso do ponto de vista formal, e Puiseux justificou que a gente pode obter uma série de potência que é solução dessa maneira convergente. Bom, então nós temos também uma maneira de descrever a nossa curva utilizando séries de potências com expoentes fracionários. Bom, mas eu vou evitar isso, então eu vou fazer o seguinte. Bom, além disso, só para colocar, a gente tem, se você encontrar uma raiz da nossa equação, é fácil de descrever o grupo de Galois nesse caso, e eu consigo descrever todas as outras raízes da minha equação. Na verdade, todas as outras raízes da equação são obtidas através de uma dessas, porque o grupo de Galois, neste caso, é isomorfo às raízes enésimas da unidade. Esse n é a multiplicidade da curva. Menor potência do ideal maximal aonde a equação da f pertence. Então, é fácil de descrever a equação, todas as raízes da minha equação. Bom, então o que eu vou fazer é o seguinte, para não trabalhar com parametrizações com potências fracionárias, vamos trocar
x elevado a 1 sobre n por t. Nesse ponto, dessa maneira, os pontos da curva são descritos por t elevado a n e φ de t. Então, eu consigo parametrizar também, utilizando o parâmetro t, e agora a minha parametrização fica dada dessa maneira. Quando a curva é regular, a minha série de potência pertence ao maximal, então o n é 1, então a gente vai obter novamente o teorema da função implícita. Okay? Só para ilustrar, não é uma tarefa fácil de encontrar parametrizações, mas a gente tem vários softwares que permitem você encontrar parametrizações. Só para ilustrar como a gente não tem muito controle da parametrização, aqui eu tenho um polinômio de grau 8, né, em y, eu nem quis colocar séries de potência em x, e se você pedir para os softwares calcularem a parametrização, você vai obter uma parametrização como esta, mas você poderia ter um polinômio bem simplesinho, como esse, e a parametrização agora, lembre que a série de potência pode não findar, que é o que nós obtemos nesse caso. Tá? Certo, e aí, como é que a gente resolve o ponto de vista topológico? A gente consegue coletar aqueles pares característicos da nossa curva, utilizando o que a gente chama de expoentes característicos. Se você tiver uma parametrização dada como esta, vamos definir inteiros dado da seguinte forma. Beta 0 é o n, que aparece aqui, é a multiplicidade da curva. E0 vai ser o próprio beta 0. Vou definir de maneira recursiva. Beta 1 é o primeiro expoente que efetivamente aparece aqui, ou seja, que o coeficiente não é zero, e que não seja divisível por E0. Esse é o beta 1. Calcula o máximo divisor comum do beta 0 e do beta 1, ou se você preferir, do E0 e do beta 1, chama isso de E1. E vamos botar a máquina para funcionar. Agora você vai pegar o menor expoente nessa parametrização que não seja divisível por E1. Chama isso de beta 2. O E2 é o máximo divisor comum do E1 anterior com esse novo expoente. E vai embora. Calcula. A gente pode parametrizar a curva de uma maneira inteligente, que ela seja uma parametrização que nós chamamos de primitiva. Ou seja, o máximo divisor comum, os expoentes que aparecem na parametrização não admitem um denominador comum. Nesse caso, então, vai existir uma certa etapa do processo em que você vai definir esses betas, mas que agora os máximos divisor comum obtidos são 1. Então, você não tem como continuar o processo e você produziu uma série de números que, aparentemente, parecem mágicos. O bacana é que esses expoentes beta 0 até beta g, que é uma quantidade finita, que nós chamamos de expoentes característicos, e característicos vem proposital para ficar em comum acordo com os pares característicos, porque Zariski mostrou um modo de você determinar os pares característicos, ou melhor, você linkar os pares característicos com os expoentes característicos. Um determina o outro. Então, você pode determinar aqueles pares característicos, NI e MI, que caracterizam completamente a topologia local de uma singularidade de curva analítica plana, por meio dos expoentes característicos, que a gente pode computar se eu tiver uma parametrização, e dá para fazer isso pelo método de Newton, resolução de singularidades e assim por diante. Não é um único modo e não é um único invariante completo do ponto de vista topológico, porque a gente já viu que nós temos os pares característicos e os expoentes característicos. Mas tem vários outros equivalentes. Por exemplo, um dos que eu gosto de trabalhar é o que nós chamamos de semigrupo de valores. O semigrupo de valores, ele pode ser definido dessa maneira. Você pega a série de potências, todas as séries de potências, e vai computando o que dá quando você substitui pela parametrização e coleta a ordem, a menor potência dessa série de potência inteira. Vai agrupando esse conjunto de números, isso é um conjunto numérico, né? E eventualmente tem um infinito, se você usar a equação da tua própria curva. Ele tem estrutura aditiva
de um semigrupo de valores. Esse conjunto numérico também é interessante porque ele captura do ponto de vista topológico. E a ideia é que o que você está computando, na verdade, é como que todas as outras curvas que você pode obter interceptam a sua curva dada. É algo como se você fosse interceptando as suas curvas e coletando a multiplicidade de interseção. Esse número mede algo nesse sentido. Tá? O semigrupo de valores tem um monte de propriedades. Só para ilustrar, nós temos, por exemplo, que ele é gerado por uma quantidade finita de elementos. Eu chamei de V1 até VG. Esses geradores a gente pode obter através dos expoentes característicos, e o contrário também vale. Nós temos uma fórmula que permite obter os expoentes característicos via os geradores do semigrupo, e os geradores do semigrupo utilizando os expoentes característicos também. Então, são mutuamente determinados, como eu coloquei aqui. O semigrupo de valores, ele tem o que nós chamamos de um condutor. Existe um determinado ponto em que todos os números naturais vão estar presentes nesse conjunto numérico. Quando se tem curvas planas irredutíveis, esse condutor é um invariante muito importante que o pessoal conhece como número de Milnor. Ele tem interpretações geométricas, mas aqui a gente consegue dar até uma interpretação aritmética do ponto de vista utilizando o semigrupo de valores. Essa é apenas uma vertente. A gente pode usar resolução de singularidade, podemos usar semi-raízes e várias outras para capturar as informações topológicas. Mais 3 ou 4 minutos só para eu caminhar um pouquinho para a equivalência analítica. Então, se você tiver um homeomorfismo que leva a sua curva, a interseção da sua curva com uma vizinhança, na interseção de uma outra curva com uma outra determinada vizinhança da origem, então o que nós temos é a nossa equivalência topológica, né? Então você consegue descrever a topologia e, um pouco mais ainda, do ponto de vista topológico, a gente consegue obter o que nós chamamos de formas normais para a nossa curva. A ideia de formas normais, lembra daquelas matrizes que eu tentei introduzir no início da nossa conversa de hoje? É dar uma maneira bem mais fácil, imediata e simples de descrever uma classe de equivalência. No caso das formas canônicas de Jordan, nós tínhamos aquelas matrizes. Do ponto de vista topológico, o que nós temos, já que os expoentes característicos, eles determinam, do ponto de vista topológico, a curva, o que nós temos é que, se eu tenho o semigrupo de valores ou os expoentes característicos amarrado, uma classe topológica fixa, toda curva vai ser equivalente, topologicamente equivalente a uma curva com esse invariante topológico, se ela pode ser, posso encontrar mudanças de coordenadas e deixá-la com uma parametrização mais enxuta do que isso, impossível, aparecendo apenas os expoentes característicos. Isso do ponto de vista topológico. E posso normalizar os expoentes, inclusive os coeficientes que aparecem os expoentes característicos. Do ponto de vista analítico, então a gente agora teria um isomorfismo analítico, e eu estaria interessado em, do ponto de vista analítico, o que eu obtenho. Zariski já dava uma resposta parcial para isso. Se você fixar a classe topológica, lembra dos invariantes que a gente estava fixando para tentar estratificar a nossa classificação? Então, se eu fixar o semigrupo de valores, o que o Zariski já havia obtido é que qualquer outra curva analiticamente equivalente à nossa curva com um semigrupo dado dessa maneira, pode ser descrita por uma parametrização desta forma. Mas ainda não quer dizer que duas curvas que têm parametrizações distintas como essa não são analiticamente equivalentes. Ou são. Essa sutileza fica ainda a cargo de um estudo posterior. E é difícil distinguir se eu tenho duas curvas analiticamente equivalentes ou não, vendo a parametrização. Apenas para ilustrar,
Olha essas três curvas. São parametrizações de curvas que têm o mesmo semigrupo, viu? Eu procurei colocar que tem os mesmos semigrupos. Será que eu tenho curvas aqui que são analiticamente equivalentes? Porque todas são topologicamente equivalentes. A única diferença da 1 para 2 é que aqui, ao invés de coeficiente 1, eu coloquei um coeficiente 2. No entanto, quem aqui eu tenho que é equivalente a outra é a C1, ela é analiticamente equivalente a C2. C1 e C2 e C2 e C3 não são analiticamente equivalentes. Então, é um resultado mais sutil. E nessa direção, só para encerrar, faltam só 2 ou 3 transparências, o que a gente considera é a classe topológica fixa, então eu tenho um semigrupo, por exemplo, que é um bom invariante aritmético, discreto, para fixar, e a gente estratifica a nossa classe topológica considerando um invariante analítico mais fino. E isso tem a ver com uniformas. Tá? Então, você tem uniformas diferenciais, e o que a gente faz é algo parecido com o que nós definimos o semigrupo de valores. Semigrupo de valores, você compunha uma série de potência com a parametrização. Aqui o que a gente pode fazer é considerar um forma e considerar um pullback pela parametrização. Ou, se você preferir, substitui a parametrização na série H, substitui a parametrização na série G. Como aqui eu tenho dx, então considera a derivada da primeira componente da parametrização. Como aqui eu tenho dy, considera a derivada da segunda componente da parametrização. E a gente agrega um por motivos técnicos para poder esse tipo de ordem comungar, inclusive, com o semigrupo de valores. Com isso, se você computar todas as ordens de uniformas, usando a parametrização fixa, nós temos um conjunto que nós chamamos de conjunto lambda. Esse conjunto lambda, por conta desse ajuste, desse shift de 1, ele contém as informações topológicas, que são dadas por semigrupo. Ele é um invariante analítico agora, mais fino do que a gente tinha. E mais ainda, ele agora começa a capturar a variação dos coeficientes, o que na equivalência topológica isso não era capturado. Só para ilustrar, essa parametrização, para qualquer valor de A, sempre tem o mesmo tipo topológico dado pelo semigrupo 4, 9 e 19. Mas se esse A for 19 18avos, esse conjunto lambda destoa do conjunto lambda quando o A for diferente de 19 18avos. Então, o valor do coeficiente agora, que é uma informação analítica, começa a interferir no conjunto lambda. Esse conjunto lambda foi extremamente útil para nos dar informações e permitir a classificação analítica no caso irredutível. De fato, nós temos o seguinte resultado, que é um trabalho conjunto com o Abramo Refes. Já faz um tempinho, mas é esse resultado que eu queria terminar a palestra para dar uma pitada do ponto de vista de equivalência analítica de curvas planas. Se você tiver uma curva, fixa uma classe topológica, isso pode ser feito através, por exemplo, do semigrupo de valores. Calcula o invariante associado à nossa curva F. Isso também temos algoritmos utilizando bases standard, similar à base de Gröbner, que permite calcular esse conjunto lambda. Então, a nossa curva é ou equivalente a uma curva monomial, e isso acontece quando, no conjunto lambda, eu não tenho nada mais do que eu tinha no semigrupo de valores. Lembra que o conjunto lambda continha os elementos não nulos do semigrupo. Então, quando for igual, a minha curva é monomial. Quando não for, por meio de mudanças analíticas de coordenadas, nós podemos limpar um pouquinho mais a parametrização, aprimorar. Nós podemos deixar a parametrização, o caso que Zariski já tinha obtido, era que eu poderia descartar expoentes que apareciam no semigrupo menos V0, que é a multiplicidade. Usando esse invariante lambda, a gente pode descartar todos os termos que aparecem em lambda menos V0. E com esta maneira de descrever,
a gente pode distinguir do ponto de vista analítico quando nós temos ou não curvas analiticamente equivalentes. Se eu tiver uma outra curva que tem o mesmo semigrupo e o mesmo lambda, então, por meio de mudanças analíticas de coordenadas, eu também posso deixá-la dessa maneira. O único controle que eu não tenho é o que acontece com o coeficiente. Bom, e aí, o que a gente consegue garantir é que as curvas serão analiticamente equivalentes se e somente se tivermos uma raiz lambda menos iésima, lambda menos V1ésima da unidade. V1 é o primeiro elemento do semigrupo. Lambda é o primeiro elemento que você consegue destacar, você consegue normalizá-lo. E se os coeficientes das duas formas normais estiverem relacionados dessa maneira por uma raiz bem particular na unidade, então elas são analiticamente equivalentes. Se houver um coeficiente que não tem uma relação com o seu respectivo através dessa raiz da unidade, as curvas não são analiticamente equivalentes. Bom, esse é o resultado que eu queria mostrar para vocês, e só queria comentar que tem um monte de novas direções para prosseguir. O que eu expus hoje, só para dar uma pitadinha, foi o que nós podíamos tentar trabalhar do ponto de vista topológico ou analítico com curvas planas e redutíveis. É claro que a gente poderia ir para caso redutível, poderíamos abandonar o caso plano e ir para o caso espacial, e poderíamos andar um pouquinho mais ainda, trabalhar com o caso de hipersuperfícies. Né? No caso de curvas planas redutíveis, recentemente, num trabalho conjunto com o Maria Vinícius Rodrigues Hernandes, nós demos um método, uma resposta de como podemos classificar as curvas planas com vários ramos. Curvas espaciais e hipersuperfícies com singularidades isoladas ainda é um caminho a ser desbravado, com muitas coisas para ser tratadas. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, tá? Mas eu queria agradecer a vocês e para hoje era o que eu tinha programado para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade.